Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tá bom? Estão aqui no melhor curso de Python, né? Podem ver que estão aqui. Pode ser que, se eu clicar aqui, vocês não vão ver os arquivos desses vídeos que eu estou fazendo, mas pode ficar crente que quando vocês estiverem assistindo, já estarão estes arquivos e muito mais coisas lá, tá bom? Não se esqueça de dar estrelinha também, curtir o vídeo, assinar o canal e ativar as notificações. É isso aí, vamos lá. E isso daqui é a documentação do que eu estou ensinando, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo, que é para vocês poderem também ver. E eu não sou cara de ficar fugindo com fonte. Beleza? Dá para vocês aprenderem muito bem pela internet. Então vamos lá. No vídeo anterior, quando nós estávamos falando aqui da parte de funções matemáticas, né, eu mostrei para vocês que vai existir uma situação ao qual na hora que nós estamos criando determinados testes, eu preciso fazer uma determinada configuração prévia. Porque aqui eu tenho uma duplicação de teste, uma duplicação de código. Toda vez que eu for precisar fazer um código, um teste, pelo menos nas situações das quais nós estamos tratando, eu vou ter que instanciar funções matemáticas. Eu poderia fazer funções standalone? Em termos até funciona, mas por enquanto não, tá bom? Eu só estou tratando que eu primeiro preciso instanciar para depois eu poder executar as funções. Beleza? Então, vamos começar a tratar aqui sobre funções do estilo XUnit. Então, às vezes, você vai achar, por exemplo, JUnit não é? É JUnit, perdão, só para... né, do XUnit, isso daí mesmo. Então, às vezes, você tem, por exemplo, frameworks, tanto de Java, C Sharp, PHP, que eles funcionam desse jeito. Então, você vai ter algumas funções que elas irão criar determinadas configurações antes de executar algumas coisas e depois de executar algumas coisas, tá bom? É como se fosse um setup, né? Um setup, como se fosse não, um setup e um teardown, tá? Então você faz o setup, você configura tudo que tem que fazer antes de executar determinada coisa, depois que você executa, você faz toda a limpeza, tá? Então existem várias funções aqui no Python, né? no PyTest. Então eu tenho setup de módulo, tenho setup de classe, tenho setup de método, tenho setup de função. Eu vou falar agora de setup de função e setup de módulo. Você tem duas funções, você tem o teardown e você tem o setup. Tá? Então eu vou dar um import PyTest aqui, tá bom? E quando eu faço isso, então, por exemplo, o que é um módulo? Um módulo, vamos dizer assim, é um arquivo com o qual a gente está trabalhando. Então, antes de executar o nosso teste, antes mesmo quando a gente está abrindo o módulo, vamos dizer assim, você faz uma configuração geral antes de você executar todos os outros testes. Então, você tem duas funções, que é def, né, o setup module. Não precisa ser a função escrito module, tá? Eu posso escrever módulo aqui também. Mas esse parâmetro é o que passa. E eu vou até usá-lo, né? Que aqui dentro eu vou estar passando um módulo mesmo, eu vou estar passando o módulo em si para dentro da minha função. Aí eu vou colocar aqui print /n, né? Que é para dar uma nova linha. Iniciando o módulo. Lembrando que praticamente tudo no Python é um objeto. Então módulo .name. Eu falei sobre atributos de função em alguns vídeos anteriores. Tem aqui, ó, funções, atributos de funções. Aqui na aula 4.9, se vocês quiserem ver, só voltar lá, tá? Então vou colocar aqui def, setup, teardown, módulo. E é praticamente a mesma coisa aqui no caráter da função, tá bom? E aí eu vou ter uma outra função aqui que é a mesma coisa, só que para funções. Antes de executar determinada função, ele faz essa configuração, ele executa esse código, ok? E o código que tiver ali, ele fica no escopo, vamos dizer assim, da função, tá? Então eu vou colocar aqui setup function. Aí eu vou colocar aqui, como passa de parâmetro o quê?
função. Passa a função para dentro do parâmetro. Então, vou colocar aqui print. Aí, ó. Iniciando a função. Aí eu vou colocar aqui função .name. Beleza? E vou ter o teardown, que é a mesma coisa. Tá? Teardown é logo depois que eu executar a bendita da função. E quando eu digo função, na verdade, aqui é a função do teste. Tá bom? Então, existe a diferença entre você está tratando de um método, que é uma função de uma classe, e você está trabalhando com uma função, que é uma função geral. Tá bom? Então, aqui é terminando ou finalizando, né? E aqui é finalizando o módulo também. O módulo tal. Então, assim, eu vou criar um teste aqui bem simples. Def test, underline, testar os testes. Beleza? Não passo nenhum parâmetro. Aí eu vou fazer aqui um print, barra n, né? Escopo da função. E eu vou dar um assert true aqui, só para o nosso teste passar. Ok? Eu vou executar aqui embaixo, no bloco de comando, que é o pytest -v e -s. Tem que usar o -s para poder ver os escapes, tá bom? Para poder ver os prints. Então veja aqui, ó, iniciando o módulo tal, aí iniciou o módulo, aí iniciou o teste, aí depois passou o escopo da função, passou, finalizou a função, finalizou o módulo. Ah, e se eu tivesse mais um teste, então eu vou colocar aqui, testar os... E eu vou fazer mais um teste aqui, simplesmente só para a gente poder ver, tá? Aí eu vou colocar aqui testar os testes 2. Aí eu vou vir aqui e vou executar. Então veja que eu tenho, ó, rodou, beleza? Ó, iniciou o módulo, que é exatamente esse mesmo arquivo. Iniciou a função testar os testes. Fez o escopo, passou, finalizou a função. Aí foi para foi para outro teste, ó, iniciando a função testes 2, escopo da função, terminou o escopo da função, terminou o escopo do módulo. Então, às vezes você tem alguma configuração que seja do módulo, você faz em cima do setup module, tá? Que é o arquivo ao qual você está trabalhando, e o setup function é em cima das funções ao qual você está trabalhando. Beleza, meus queridos e minhas queridas? No próximo vídeo eu vou passar sobre o teardown e o setup das classes, beleza? Que aí já fica bem mais específico para isso. Ok, queridos e queridas? Beijos na bunda, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e ativa as notificações para os próximos vídeos. Beijos na bunda, até mais!